E aí, a semana foi abençoada? Esperamos que sim, né? Vamos dar início, então, aos nossos trabalhos de hoje, fazendo uma prece, levando os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, que nos inspira todos os dias a ser seres melhores. Mestre Jesus, aqui presente em Tua casa, pedimos que nesta tarde o Senhor possa nos ajudar a evoluir mais um pouco, que possamos ser edificados com a palestra que aqui vai haver, de um tema tão significativo e bonito, da nossa convivência contigo, que o nosso lar seja neste momento visitado pelos benfeitores, os nossos amigos espirituais, que nos acompanham nessa encarnação. Abençoe o trabalho dos médiuns, dos dirigentes desta casa, do nosso querido palestrante que veio de tão longe, e cada um que aqui se deslocou para estar. Abençoe as crianças, as suas queridas mães, e que o Senhor possa, Jesus, continuar conosco todos os dias de nossas vidas, e que este trabalho desta tarde seja edificante. E que possamos, hoje, voltar aos nossos lares, diferente do que viemos. E que seja mais um degrau que possamos subir de nossa evolução. Agradecemos pelas dificuldades vividas, que nos levam a evoluir. Agradecemos pelas benfeitorias, pela casa que temos, o alimento. Te agradecemos, Jesus, por cuidar tão bem de nós todos os dias. E que possamos ser gratos a Ti também, por tudo que o Senhor tem nos beneficiado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, ó Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que alegria imensa, mais uma vez, termos aqui o nosso querido amigo, né, Maxilano, que veio de Brasília, com um tema tão lindo, né? Jesus e nós. Então é hoje com muito carinho que a gente recebe ele para essa palestra, que eu sei que será muito edificante, porque, olha, ele domina, viu, do negócio. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço. Prazer foi meu. Ótimo. Boa tarde a todas e a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Kardec nos apresentou Jesus como sendo o tipo mais perfeito que a humanidade conheceu. Mas não disse muito mais. Disse apenas que é um ser que veio de Deus. Mas será que nós sabemos realmente quem é Jesus? E se nós não sabemos realmente quem é Jesus, como é que nós podemos ter essa informação de maneira inequívoca, de maneira que não tenhamos qualquer dúvida? Há maneiras de responder essa pergunta. E são 3 que nós tomamos aqui para poder, simplesmente só 3 serão suficientes para demonstrar a natureza de Jesus, a sua filiação e de onde ele veio. Vamos ouvi-lo primeiro, Jesus falando de si mesmo. Como é que isso acontece? Ele estava diante do Sinédrio e existiam fariseus e alguns outros tentando pegar Jesus no contrapé, como eles vinham tentando fazer com aquela estreita inteligência deles, imaginando que conseguiriam fazer isso. Já tinham tentado várias vezes. E Jesus sempre cuidadoso, para não causar qualquer problema, sempre se safava sem melindrar ninguém. E nesse dia, houve um diálogo interessante entre Jesus e alguns fariseus. Jesus disse assim: se alguém guardar a minha palavra,
jamais provará a morte. Isso está anotado por João no capítulo 8. Se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. O público que estava ouvindo eram fariseus, dominantemente. Um deles se levanta e diz: porventura és tu maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Vejam que Jesus falava da morte transcendental e eles entendiam a morte do físico, do corpo. Então eles vão comparar Jesus com Abraão. Porventura és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretendes tu ser? Perguntaram a Jesus: quem pretendes tu ser? E a resposta que Jesus dá é impressionante. Porque Jesus vai dizer assim: ainda não tens... Antes dele responder, eles ainda insistem, antes de fazer a resposta, cuidado de colocar mais um ponto aqui. Ainda não tem 50 anos. Né? Jesus não tinha naquele momento, com certeza, 31 para 32 anos. E Jesus vai responder para eles: Abraão, vosso pai, exultou, alegrou-se ao extremo por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Jesus não tinha 50 anos e se incomodava aos que estavam ali na condição de questionadores, os fariseus. E eles perguntaram para Jesus: mas não tendo 50 anos, você viu Abraão? Que sentido faz isso? Veja que o raciocínio deles continuava no terra a terra, pensando na morte física. Abraão tinha morrido há séculos atrás. E Jesus responde: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é a palavra de Jesus, anotada por João no capítulo 8, versículo 58. O que aconteceu com eles, que não entendiam nada disso? Pegaram em pedras para atirar em Jesus. Mas não era a hora de Jesus ainda. E Jesus ocultou-se, eles não conseguiram encontrá-lo, porque ele saiu do templo. Então a pergunta que vai informar-nos o condicionamento dessa palestra é: como compreender essas palavras de Jesus? Antes que Abraão existisse, eu sou. Preste muita atenção nessa frase. Ela tem um poder inestimável de compreensão da natureza de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Como é que nós vamos responder essa pergunta? A gente vai pedir ajuda para a doutrina espírita. O que ensina a doutrina espírita? Aí nós vamos buscar um espírito que veio depois de Allan Kardec, veio na condição de mentor, de guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, e com ele permaneceu décadas, assiduamente, diariamente ao lado dele. E esse espírito chamado Emmanuel escreveu vários livros. Destaque aqui nesse momento para um que se chama A Caminho da Luz e outro que se chama O Consolador. Em A Caminho da Luz, Emmanuel irá dizer assim: rezam as tradições do mundo espiritual, portanto nós não a tínhamos aqui na Terra, que na direção de todos os fenômenos, do nosso sistema, o sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. O que Emmanuel está falando? Para cada planeta do sistema solar tem um Cristo de Deus. Jesus coordena o planeta Terra. Ele é o Christos, como dizem em grego, o demiurgo, como diziam os gregos filósofos. Ele é aquele que coordena esse planeta desde antes da sua origem, quando ele ainda estava na mente do próprio Jesus como projeto. Jesus já era espírito puro e eleito. Preste atenção nessas duas palavras. Emmanuel diz que Jesus era puro e eleito. Nós vamos voltar a essa palavra. Então o que Emmanuel está dizendo?
que Jesus já existia como parte de uma comunidade de espíritos puros e eleitos que comanda o sistema solar. Você tem um Jesus, um Christos para cada planeta. E tem um superior que coordena diretamente o Sol. Pensa na grandiosidade da obra divina. Por isso que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para seguir de guia e de modelo. Mas não é o tipo mais perfeito do universo. Porque acima dele existe espírito, por exemplo, que coordena o Sol. Acima desse que se está coordenando o Sol, existe espíritos que coordenam galáxias. Que coordenam aglomerado de galáxias. O sistema universal é muito mais complexo do que a mente humana nesse estágio evolutivo consegue abarcar. Daí porque Jesus já é um estágio muito elevado para as nossas condições humanas de mundo de expiações e provas. Só para lembrar, são 4 mundos antes de nos tornarmos equivalentes a Jesus. Mundo primitivo, saímos deles há muito pouco tempo, tem uns 22 mil anos, pouquíssimo tempo isso em termos geológicos. Mundos de expiações e provas, estamos atravessando esse mundo, querendo entrar no mundo de regeneração. Começamos, o alvorecer já está iniciando. Mas ainda não estamos no mundo de expiação e prova, passado definitivamente para o mundo de regeneração. Ainda temos um caminho a percorrer. E depois do mundo de regeneração, quando entrarmos nele, teremos que ir para o outro mundo, chama-se mundos felizes. Todos esses 4 mundos são experiências na carne. Precisamos reencarnar, matéria. Mas quando você vence esse último mundo, que é o mundo feliz, você entra no mundo chamado celestial, que não tem reencarnação. O espírito é puro. O espírito atinge o estágio de evolução que foge do envolvimento da matéria. Esses espíritos habitam, por exemplo, sóis, como nós. Eles são espíritos que estão aquém, muito além, aliás, da nossa compreensão. E Jesus é um desses. Mas lembrem-se, puros e eleitos. De todos os planetas que existem no sistema solar, temos um espírito puro e eleito. O nosso se chama Jesus Cristo. O sistema solar é a nossa casa. Nós estamos aqui há bastante tempo considerando a nossa existência humana. Mas é muito pouco tempo considerando a idade do planeta Terra. O planeta Terra foi formado, só para nós lembrarmos, a 58 vezes 10 à nona, ou seja, 58 bilhões de anos. É como se você pegasse o 4 e jogasse mais 9 zeros na frente. Essa é a idade do seu planeta. 4 bilhões e 500 milhões de anos. É a idade do nosso planeta. Ele está dizendo, Emmanuel, que Jesus é um espírito puro e eleito que está cuidando deste planeta desde a sua origem. Ora, Emmanuel continua dizendo no livro A Caminho da Luz, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, aí tem uma comunidade maior, além dos demiurgos, dos cristós, que são os cristos de cada planeta, tem ainda uma comunidade de espíritos puros e angélicos. Já não falou mais eleitos, falou angélicos, angélicos e perfeitos. Você pega um Ismael, que é o cuidador dos assuntos sociais do planeta Terra, que está associado ao trabalho dessa casa, de todas as casas espíritas do Brasil, mas focado em algumas em particulares, como, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, que tem a coordenação de Ismael. Ismael é um desses eleitos, aliás, um desses anjos que estão cuidando dos assuntos deste planeta. Então Jesus está dizendo que essa comunidade já se reuniu apenas 2 vezes. 2 vezes. Veja só, 2 vezes em 4,5 bilhões de anos. Eu fico pensando assim, né? Aquelas empresas que o chefe toda hora pede reunião, né? É reunião aqui, reunião ali. Eles fizeram 2 desde que o planeta existe. Uma para decidir quando da formação do planeta e a outra para decidir da vinda de Jesus à Terra. Então nós percebemos que é muito além da compreensão humana tradicional
Não é por acaso que os fariseus queriam jogar pedra em Jesus, não entendiam o que ele estava falando. Ele estava falando de uma coisa muito fora do alcance da compreensão deles. Então, a gente sabe que Jesus já existia como espírito puro e eleito antes do planeta ser formado. Porque Emmanuel diz que essa primeira reunião foi quando o orbe terrestre, ou seja, quando o planeta Terra se desprendia da nebulosa solar para formar o que nós conhecemos hoje, a Terra e os demais planetas. A formação de uma estrela geralmente gera planetas ao seu redor. E o planeta Terra foi um desses. Jesus já existia antes do planeta Terra existir. É isso que Emmanuel está dizendo. É isso que Emmanuel está dizendo. Ora, se nós sabemos que ele já existia antes que o planeta Terra existia, nós vamos ter certeza que Jesus tem, no mínimo, se pudéssemos falar em idade, no mínimo 4,5 bilhões de anos. É claro, mais velho do que isso, porque ele já era puro e eleito quando o planeta nem existia. Está dando para me entender, gente? Ninguém se assuste não, viu? É isso mesmo. Vocês vão começar a entender que Jesus disse tudo isso no próprio Evangelho. Nós estamos agora interpretando. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ainda diz assim: a nebulosa que formou a Terra foi destacada do Sol e sob o comando de Jesus e seus prepostos divinos, ou seja, os seus trabalhadores, os seus seguidores diretos, os que eram angélicos, Jesus, com esses, transformou essa matéria. Ele trabalhou essa matéria no transcurso de muitos e muitos milênios, até ela se transformar no planeta Terra que você hoje vive, que eu hoje vivo. Então veja que não existem só leis físicas. Existe ação espiritual muito além da compreensão apenas das leis físicas. Existem interferências nas leis físicas no mundo espiritual. Os espíritos, segundo as necessidades, podem interferir. E toda a construção, toda a escultura deste aparelho chamado Terra foi conduzida diretamente por Jesus e seus prepostos. Então nós entendemos que Jesus, de fato, foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Palavras de Emmanuel no livro O Consolador, questão número 85. Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Bem, voltamos à pergunta. Quem é Jesus? Ora, com essas conclusões que Emmanuel trouxe, eu já posso afirmar sem dúvida: Jesus era um espírito puro antes da Terra existir. Primeira conclusão que alguém tira em raciocínio lógico. Segundo, sabemos que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Portanto, nós sabemos que se Jesus era um espírito puro e eleito, ele não fez a sua evolução na Terra. Dá para entender? Jesus não fez a sua evolução na Terra, porque ele já era puro e eleito, a Terra nem existia. Então Jesus é um ser extraterreno para nós. Ele veio de fora da Terra. Ele não existia na Terra, porque a Terra não existia e ele já existia. Então a gente vai perceber e vai perguntar assim: mas Max, espera aí, se Jesus não evoluiu na Terra, como foi que Jesus evoluiu? Se ele não evoluiu na Terra, como foi que ele evoluiu? Olha, gente, se a evolução de Jesus não foi na Terra, nós não vamos poder dizer nada, porque nós não conhecemos nada antes da Terra. Mas Emmanuel responde assim, ó: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre, ele disse todas as criaturas que estão aqui neste planeta, são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas, com exceção de Jesus Cristo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Questão número 243 de o livro O Consolador. Excetuando ele, excetuando Jesus, todos os seres que habitam esse planeta, estejam encarnados ou desencarnados, são seres ou que estão resgatando ou que estão aprendendo para evoluir, ou ambos, resgatando e aprendendo com as experiências humanas
para ser espíritos angélicos um dia. Mas alguém pergunta assim, mas espera aí, Max, verificou-se em linha reta para Deus? Como é que funciona isso? Porque se você prestar atenção, quando nós falamos que se resgatam, significa, o que é resgatar? É você contrair um débito e depois você tem que quitar esse débito. Quando você faz uma experiência humana e comete erros em relação às leis divinas, você age em movimentos, ora acertando, ora errando. Quando você erra, você tem que resgatar. Quando você acerta, você está ascendendo espiritualmente. Quando você faz a vontade do Pai, assim na terra como no céu, ou seja, quando você se esforça para amar seu irmão de caminhada, você está ascendendo na direção de Deus. Quando você faz o mal, quando você odeia, quando você não perdoa, quando você só rapia alguma coisa, quando você tira do outro, quando você faz o outro sofrer, quando você passa alguém para trás, você está fazendo o inverso. Você está se comprometendo diante das leis divinas. Como ninguém retrograda, você para de evoluir naquele momento e tem que pedir uma nova encarnação para pagar a conta. Aí se você deve, você tem que devolver o que deve. Se você tirou, você tem que colocar. Se você machucou, você tem que sarar. Se você tirou vida, você tem que dar vida. Se você matou, você tem que dar vida para quem você matou. É a lei de causa e efeito. Porque é dando que se recebe. A lei é implacável nesse sentido. Só que a lei, apesar de ser implacável nesse sentido, ela é acompanhada por outra lei, não só de justiça, mas também de misericórdia. Por quê? Porque nós aprendemos que o amor cobre a multidão de pecados. O que significa isso? Que se eu fiz o mal, eu não necessariamente preciso sofrer o mal que eu fiz em outro, sofrer em mim. Desde que eu faça com amor o que eu devo em dor. Estão me entendendo? Se eu pagar a conta com amor, se eu fizer o bem pelo bem, sem esperar nada de ninguém, eu estou quitando a minha dívida sem ter que passar pelos movimentos sofredores que a maior parte de nós, humanos, passamos. E é por isso que Deus é misericordioso. Ele põe a justiça, não tem como não quitar, mas há maneiras de quitar. Eu posso quitar pela dor ou posso quitar pelo amor. Sou eu que escolho. Por isso que Allan Kardec afirmou com todas as letras que fora da caridade não há salvação. O que é a salvação? É você entrar em equilíbrio com a consciência divina. É você estar em paz com a sua própria e com a consciência de Deus. Isso é salvação. Salvação é você estar em paz o tempo todo. Você vai dormir, pôs a cabeça no travesseiro, você não tem um sequerzinho que você tem do que se arrepender. Você está em paz. Se a paz é constante em você, depende se você oscila. Se você amanhã vai entrar numa experiência em que você opta por fazer o mal e não o bem, porque é uma questão de opção, você perde a paz que você vinha, aquele momento, tendo. Por isso que nós sabemos que todos nós que estamos na Terra somos espíritos que crescemos para Deus em zigue-zague. Ora acertamos, ora erramos. Mas ele disse, o seu Emmanuel, que Jesus cresce para Deus em linha reta. O que significa isso? Ele vai dizer. Essa comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor é uma comunidade de espíritos diferenciados. Como é que Emmanuel vai explicar essa questão de ser evolução em linha reta? Ele diz assim, que existe uma diferença entre eleito e anjo. Isso é Emmanuel que falou. E como é que a gente vê essa diferença? Ele diz assim no livro Consolador, questão 277. O eleito é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sem os zigue-zagues que nós fazemos. Aí você fala assim, mas então Jesus nunca errou. Não é isso. Uma coisa é você errar tentando aprender a fazer. Outra coisa é você errar sabendo que está fazendo errado. Tem toda a diferença. Uma criança que está aprendendo a escrever faz a letrinha bonitinha da primeira vez? Uma criança que está aprendendo a andar, já na primeira tentativa ele acerta sem cair? Não. Assim também somos nós. Nós fazemos as experiências e aprendemos com elas. Como é que eu vou saber que isso aqui é duro e a água é mole se eu não colocar a mão? Como é que eu vou saber que o vermelho é vermelho e o verde é verde sem saber porque não os vi? Como é que eu vou saber se existe o bem ou o mal se eu não conhecê-los?
Nós estamos em experiências na Terra fazendo as nossas próprias decisões. O mérito da nossa ascensão é nosso. Deus permite que nós tomemos a decisão que quiser, mas temos que arcar com as consequências que delas vierem. Por isso, não existe violência de nossas consciências. Deus permite que nós tenhamos o livre-arbítrio em nossas mãos. Mas põe uma lei para poder te ensinar o que você não quis aprender com docilidade, seguindo a consciência. Ele põe uma lei de causa e efeito. Você fez assim, dá aquele resultado, você sente. E você não gosta, porque dói. Esse resultado é ruim. O que você faz? Você aprende a não fazer daquele jeito mais, porque doeu. Mas se você fizesse a vontade do Pai, assim na terra como no céu, o tempo todo, você não precisaria sentir a dor para poder voltar de onde você não deveria ter saído. Esse é o uso do livre-arbítrio na direção da consciência cósmica, na direção da consciência divina. Jesus fez isso. Ele também tentou acertar e errar, mas ele esteve sempre fazendo a vontade do Pai. O que ele disse em determinado momento da vida dele entre nós? Eu e o Pai somos um. Ué, então Jesus é Deus, Max? Você não entendeu. Você não entendeu. Eu e o Pai somos um, quer dizer que onde Jesus estivesse, com quem Jesus estivesse, em qualquer tempo que Jesus estivesse, ele faria exatamente o que faria Deus. Porque ele faz a vontade do Pai, assim na terra como no céu, 100%. Ele não tem dúvidas, ele faz o tempo todo a vontade do Pai. Então ele representa o Pai onde ele for. Entendeu agora por que ele disse eu e o Pai somos um? Isso é o que nós vamos ter que fazer um dia. Nós vamos ter que fazer a vontade do Pai, onde, com quem e quando nós estivermos. Nós vamos ter que aprender a amar o nosso próximo como Ele nos amou. Lembram? Ele disse assim, pouquinho antes de ir embora, o último mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Já não é mais amar ao próximo como a si mesmo, você tem uma referência. Ele te ensinou a amar, ele veio aqui, viveu entre vocês, entre nós, entre todos nós aqui, para ensinar como amar. Nós não fazemos o que ele fez porque não queremos ainda. Porque temos os caprichos do egocentrismo, fazendo a gente fazer a vontade da gente e não a vontade do Pai. Aí a gente trabalha em zigue-zague. Reencarna na outra encarnação, vem com o pé manco, vem com o olho torto, vem falando pouco, vem falando muito, vem com problemas. Para quê? Para pagar a conta que deve à consciência divina. Não precisaríamos, mas porque somos teimosos, querendo fazer a nossa vontade e não a de Deus, Deus permite, mas ensina através da dor. Portanto, a dor nunca foi algo ruim. A dor é uma mestra que te ensina como fazer. Você quer ver como a dor é importante? Imagina se você estivesse andando descalço e você não tivesse sensibilidade nos seus pés. Aí você tropeça numa rocha qualquer. Você não sentiu, porque você não sentiu o que está lá, você nem viu. Daí um pouco você tropeça na outra. A hora que você olha para o seu pé, você está faltando os dedos. Você não viu os dedos, mas tanto que você já machucou e nem percebeu. Qual é o objetivo do machucado? Fazer você sentir? Para você parar e corrigir e medicar e tomar cuidado para não tropeçar de novo. E assim é a vida. Se você faz uma coisa errada diante das leis de Deus, Deus te sinaliza para você parar, pensar, corrigir e não fazer de novo. Lembra de Jesus quando dizia para aquela mulher, vá mulher, e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, a dor te ensina como não fazer. Te ensina que você tem que corrigir, te ensina que algo está errado. Te ensina que você tem que parar, pensar e agir na direção de fazer a vontade do Pai. Portanto, o eleito é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns. Sendo justo afirmar, disse Emmanuel, que no orbe terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Qualquer um de nós aqui vai virar anjo, no tempo certo, segundo os esforços. Mas nenhum de nós aqui vai virar eleito.
Porque se tem uma coisa em comum entre nós é que nós somos cabeças duras. Fazemos as coisas que não devíamos fazer e depois aprendemos como fazer as coisas que devíamos fazer. Lembra do filho pródigo? Pede a herança para o pai, vai lá, gasta tudo, faz aquela gastança, depois não tem nada nem para comer. Nem o que os porcos comiam ele podia comer. O que acontece com ele? Se percebe que não vale nada. O que ele diz para si mesmo? No momento de reflexão, quando ele para, constrangido pela dor da fome, pela dor da humilhação, porque ele não podia comer nem o que os porcos comiam. O que acontece com ele? Ele para. É o que a gente faz quando a dor alcança a gente. Ele para e diz assim: Pai, pequei contra o céu, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, aceita-me como um dos teus empregados. O que ele percebe? Que ele não deveria ter se afastado nunca do Pai. Toda vez que a gente faz o mal, ou seja, toda vez que a gente deixa de amar o próximo como a si mesmo, isso é fazer o mal, nós nos afastamos um pouquinho de Deus. E para voltar para Deus, nós precisamos fazer a caminhada inversa. Mas, de novo, a misericórdia sempre acompanha a justiça. Como é que a parábola descreve Jesus na parábola? O pai está lá fora esperando o filho e corre na direção dele para abraçá-lo e perdoá-lo, mostrando que o pai é misericordioso mesmo quando somos cabeças duras. O que Jesus falou? Que nenhuma ovelha seria perdida. Todas as cabeças duras um dia serão cabeças moles, cabeças tranquilas, cabeças boas. E é por isso que Jesus Cristo é o maior referencial que você poderia ter na sua vida. A palavra anjo, disse Emmanuel, deve designar, deve ser tudo que vige no coração nesse momento. É a vontade do Pai prevalecendo. Esse é o anjo. Portanto, eleito é o que vai em linha reta. E anjo é o que cresceu para Deus em zigue-zague. Faz o erro, acerta, corrige, acerta até um dia só acertar. E esse é o anjo, mas nunca será o eleito. Portanto, com todo respeito, sabendo de tudo isso, nós vamos voltar a Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele está dizendo com isso? Que antes que Abraão fosse criado, simples e ignorante, Jesus já existia. Deu para entender isso, gente? Os espíritos têm idade. Tem gente que foi criada há pouco tempo, tem gente que foi criada há muito e muito tempo. Jesus é um desses. E foi criado fora do nosso sistema solar. Portanto, quando Jesus disse que eu sou, significa ele afirmando com as suas próprias palavras que ele era um espírito já elevado, antes que Abraão nem tivesse nascido, nem tivesse sido criado. Vocês já tinham pensado nisso? Quem pensou nisso antes? Já pensou, né? Que coisa boa. Então, o que nós vamos poder dizer? Que Abraão, se já se tornou anjo, nós não sabemos, que nós conhecemos ele só na história bíblica, nós não sabemos. Mas Abraão, se um dia chegar ao topo desse processo evolutivo, ele será anjo. Jesus já chegou a esse topo desse processo evolutivo e é um eleito. E Jesus não é o maior de todo o universo, lembrem disso. Aí você fala assim, mas Max, foi uma afirmação só. Tá bom, eu vou pedir João para me dar mais uma de Jesus. Está lá no capítulo 8, versículo 23, Jesus dizendo com as próprias palavras. Vós, falando para nós, para aqueles fariseus, para todos nós. Vós sois daqui de baixo. Eu sou do alto. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Não sou eu que estou falando, não, é Jesus. Exatamente o que Emmanuel falou. Criado em linha reta, fora do sistema solar. Vós sois deste mundo, planeta Terra. Eu não sou deste mundo. Quer mais? Precisa de mais? Próprio Jesus afirmando que era puro e eleito antes da Terra existir. Uma outra conclusão. Jesus evoluiu fora do sistema solar. Ficou claro isso para nós. Aí você me pergunta, eu também perguntei para o senhor Emmanuel, mas Emmanuel, onde Jesus evoluiu antes de se tornar espírito puro?
Sabe o que ele nos respondeu? Meu filho, os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Em outras palavras, meu filho está no pré-primário. Quando você estiver lá no 3º ano do ensino superior, essa lição vai ser apresentada para você. Em outras palavras, nós não estamos prontos psiquicamente para entender a resposta. Onde Jesus evoluiu fora do sistema solar ainda não é condição para nós aprendermos agora. Precisaremos receber essa informação em novas revelações que virão futuramente, quando estivermos maiores diante do Pai. Mas você pode me falar assim, Max, mas só tem essa passagem? Olha, gente, tem muitas. Mas eu trouxe mais uma para esse que é insistente. João disse lá no capítulo 1 do seu Evangelho, versículos 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Continua João. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. O mataram numa cruz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João informando claramente que a terra foi feita por intermédio de Jesus. Não é Emmanuel. Emmanuel só veio esclarecer. É o próprio apóstolo João dizendo que a terra foi feita por intermédio de Jesus. Eu nunca tinha entendido essa palavra unigênito lá no Evangelho, com o sentido profundo que ela tem. Único. Gênico, de geração. Geração de um. O que significa isso? Que ele é o único que não foi gerado aqui. Deu para entender? Por que ele é um unigênito? Ele não foi gerado no planeta Terra. Portanto, ele é o único filho de Deus na Terra que não foi gerado na própria Terra. Olha, com todo respeito, eu sou da academia, eu sou um cientista, eu sou muito cético, eu sou um cara criterioso nos estudos. Demorei muito tempo para poder compreender e ter clareza da compreensão do Evangelho sob a luz da doutrina espírita. Até lá, eu sempre fui questionador. Mas o dia que eu compreendi isso aqui, eu disse para mim, mas como você é estúpido, meu filho. Você não segue Jesus, não seguia Jesus até agora. Com estupidez é a sua. Você está vendo que ele é o ser mais puro que esse planeta já viu até hoje e ainda não o segue. É o que a gente faz. Se você tem o melhor mestre da sua vida na sua frente, vivendo ao seu lado, te dando as lições que você precisa aprender, como não seguir esse mestre? Sabendo quem é ele, sabendo que ele veio de fora, sabendo que ele veio para nos salvar fora da caridade? Jesus é a expressão maior da caridade, o amor, o dever de amar-nos uns aos outros. Mas vamos mais ainda. Max, eu não estou satisfeito não. Então tá bom, vamos conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Jesus um dia estava conversando com os apóstolos, e do nada Jesus fala assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele se referindo a si mesmo como o filho do homem. E responderam uns, isso é no Mateus que anotou no capítulo 16. Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Veja que os apóstolos, os judeus, tinham noção clara de reencarnação, conquanto não conseguissem explicar como funcionasse. Então veja que Jesus perguntou quem era ele, Jesus. E aí eles responderam pela boca dos outros. Uns dizem que o Senhor é o João, o Batista. Outros dizem que o Senhor é o Elias. Outros dizem que o Senhor é o Jeremias. Ou o Senhor é um outro dos profetas. É o que eles acreditavam que Jesus era. E aí Jesus vai fazer direta a pergunta para eles. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Já não mais fala filho do homem. Ele diz textualmente, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta na bucha. E aí acontece um fenômeno mediúnico. Um dos apóstolos entra em transe mediúnico e responde assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Sabe o que Jesus diz para ele? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Tinha sido o Simão que tinha respondido isso. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, não foi o Pedro que respondeu aquela pergunta. Foi o Espírito que se utilizou da boca do Pedro para dizer quem é Jesus. Vocês estão me entendendo, gente? Podíamos listar mais um monte aqui. Lembra quando ele foi batizado pelo Batista? Saiu uma voz do céu. Este é o eleito do meu Pai. Lembra? Nós podemos trazer muitas e muitas passagens que dirão claramente que Jesus é o ser que não tem comparação aqui na terra. Não tem ninguém que se pegue nem perto dele aqui na terra. Nem os angelicais. Daí porque não seguir Jesus, com todo o respeito, é insensato. Quando você sabe disso. Não faz sentido você saber que ele é o ser mais perfeito e não seguir as lições que ele te ensinou para ter paz. Ele diz assim, a minha paz eu vou lá dou, porque o mundo ainda não a pode dar. Ele está te oferecendo a paz dele, mas para isso você tem que fazer a vontade de Deus, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus é uma só, que nos amemos uns como ele, Jesus, nos amou. Agora a pergunta que resta para nós caminharmos para o final. Já sabemos quem é Jesus. Mas quem somos nós? Quem somos nós? Eu pedi ajuda para o Emmanuel responder para nós, porque ele também é um de nós. Apesar de ele estar numa condição evoluída, maior do que a maior de parte de nós, ele é um de nós. E ele responde assim, todas as entidades espirituais, ou seja, todos os espíritos, encarnadas no planeta Terra, são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas no passado. Lembra do zigue-zague? Nós estamos fazendo a evolução para Deus ainda teimosamente no zigue-zague. Se fizéssemos a vontade de Deus, já estaríamos seguindo ali a reta que Jesus fez durante toda a existência dele, no processo evolutivo. Então o que ele está dizendo para nós? Que nós somos espíritos que temos contas a pagar. Contas a pagar. Mas só que não aparece um oficial de justiça na sua casa te cobrando, não. Você tem uma oportunidade de pagar essa conta usando a lei de amor. O amor cobre a multidão de pecados. Faça o bem e você estará pagando o mal que há em você, que você está em moratória, para poder pagar um dia se não fizer o bem. Pagar pela dor. É como aquela conta de matemática, você tem o zero, tem o negativo de um lado e o positivo de outro. Toda vez que você faz o mal é o negativo. Toda vez que você faz o bem é o positivo. Todo positivo, na mesma proporção do negativo, anula o negativo. O que significa dizer que eu não preciso sofrer para pagar a conta dos meus erros. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Se Deus fosse aquele firme de justiça, você vai pagar ceitinho por ceitinho, seu vagabundo, seu imprestável, não vale para nada, sabe por que eu te criei? Você acha que Deus falaria isso? Óbvio que não. Deus é todo de amor e de misericórdia. Então nós somos sim devedores. Mas se nós temos boa vontade para pagar a conta com a ferramenta do amor, nós chegaremos lá como Jesus nos ensinou a chegar. Portanto, nós somos aprendizes na escola terra. Isso aqui é uma escola, gente. Que às vezes se transforma em hospital, porque a gente teima e tem que passar pela dor. Às vezes se torna numa prisão, porque a gente teima e tem que ser constrangido pelas leis. Mas é uma escola em primeiro lugar. E quem é o mestre dessa escola? Jesus. Olha o que diz o espírito Casimiro Cunha, no primeiro livro que o Chico psicografou, chamado Parnaso de Além Túmulo. Lá na última estrofe do poema dele, ele diz assim: se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. O espiritismo é uma escola e o mestre amado é
Jesus. Quando você entra no Espiritismo, você olha para o Espiritismo como a luz que te guia para entender Jesus. Mas você tem que entender o que Jesus te diz. Você tem que saber o que ele está falando com você para saber seguir, não como alguém fascinado, mas como alguém que sabe o que faz, que tem convicções, que não segue porque alguém mandou seguir, segue porque sabe que tem que seguir. Isso é o que se chama fé raciocinada. Para terminar, Emmanuel dá uma mensagem extremamente importante no livro Consolador, na questão 238, ele diz assim, na 238, a lição do Senhor ainda não foi compreendida. Ele está falando em 1940, século passado. A lição do Senhor ainda não foi compreendida. Compreendida. Não é nem vivida, compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Em outras palavras, estamos no pré-primário. Somente agora, entramos num período de transição planetária, lembram? Somente agora, a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Através da dor. Eu estive em Palmelo, quinta-feira passada, fazendo uma palestra na Semana Espírita. E eu pude ver a quantidade de pessoas que procuram Palmelo. E eu pude avaliar, numa rápida análise, 90% delas procuram motivadas pela dor. Algo as estão constrangendo e elas buscam lá curar essa dor. É o que ele está falando. Mas quando eles curam essa dor lá, sabe o que eles vão ser? Servidores de Jesus. Passam a trabalhar por Jesus porque compreendem que a dor foi o meio de levá-los até Jesus. Por isso que a dor é uma mestra. Portanto, disse Emmanuel, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio, que termina em 2999, dia 31 à meia-noite. Nós temos até lá, para nos cristianizarmos como coletividade humana na Terra. O Brasil é pátria do Evangelho. Mas não é só aqui que o Evangelho vai ser pregado, assimilado e vivido. É o mundo todo que tem que viver o Evangelho. É o que Emmanuel está dizendo. Você está vivendo o século que nós estamos tendo uma oportunidade de ouro. Você está vivendo o terceiro milênio. Você está tendo a oportunidade de ser aquele que nós chamamos bons espíritas, meus bens amados. Sois todos trabalhadores da última hora. Última hora. Que leia essa aqui, último milênio. É chegada a hora em que deveis sacrificar. É chegada a hora em que deveis sacrificar para a propagação do Evangelho os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ocupações fúteis. Ide e pregai. Disse o benfeitor, ide e pregai. Ele se chama Constantino. Enfim, pessoal, o Espírito Alcione, no livro Renúncia, disse assim, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Você não consegue viver se você não compreendeu. Você não consegue viver se você não compreendeu e fez o download aqui para o sentir. Uma coisa é entender, outra coisa é sentir o que entende. É muito diferente, viu? Pega dois palestrantes, conhecem um assunto igualzinho, fazem a palestra do mesmo tema. Um fala só com raciocínio, o outro fala com sentimento, fala com paixão. Você vai ver os comentários sobre as pessoas. Nossa, o primeiro palestrante sabe muito, né, gente? E só. Aí você vai ver o comentário do segundo. Nossa, aquele menino toca fundo a gente, né? Nossa, parece que ele está falando para o meu coração. Por quê? Porque ele está falando com o sentimento. Ele está sentindo o que sabe. E sentir o que sabe faz toda a diferença para você viver o Evangelho. Por isso que para sentir é o passo anterior, para você realmente viver Jesus sem medo de errar. Sem medo de ser chamado de estranho no ninho, de
de ser chamado de diferente. Porque quando uma pessoa segue Jesus, exatamente como ele ensinou a seguir as pessoas do mundo que ainda não compreendem, fala assim, nossa, aquele homem é doido. Ele não regula bem, não. Porque para eles você está fora do padrão humano. Seguir Jesus é ser peregrino. Seguir Jesus dá trabalho. Seguir Jesus significa negar-se a si mesmo, tomar a própria cruz e segui-lo. É isso que é seguir Jesus. Por isso, Jesus afirma, tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está dizendo para você? Se você seguir os meus passos, você também vencerá o mundo. Apesar de te acharem você de estranho, de diferente, se você continuar fazendo a vontade do Pai, segundo o que Jesus ensinou, você também vencerá o mundo. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.